Ok, então está gravando a aula. Vamos iniciar aí. Eu vou retornar um pouquinho aqui. Eu tinha feito um exemplo, né, na aula passada do produto de matrizes. Eu vou fazer um outro exemplo. Eu reelaborei o exemplo, eu mandei no PDF novo aí, para explicitar alguns detalhes. Aí eu vou fazer de novo o exemplo e explicar a equação, essa equação aqui, de onde veio e onde ela vai parar. Tinha várias equações aí também, eu eliminei algumas. Aliás, uma só. Então tá ok. O exemplo, acredito que é o mesmo número, mas é o exemplo. Capítulo 2, que é de matrizes. Seção 2, que é de operações. E é o 22º exemplo. Bom, eu vou calcular o produto de duas matrizes. E essas duas matrizes são, estou chamando de A e B. A e B. E elas são essas matrizes aqui. 5, 1 e 3 na linha. 5, 1 e 3. 407. 407. 2, 4, 1 de azul. 2, 4, 1. Melhor aqui. Estou sem tinta azul, acho que parece que está melhorzinho. Dois, quatro, um. Mesma coisa. 7, 5, 3. 7, 5, 3. Ok. Aí, nessa matriz, eu destaquei uma das linhas, né? A outra matriz, a matriz B, eu vou destacar uma coluna. Então, a outra matriz é 3, 1, 6. 3, 1 e 6. E 2, 4, 5. 2, 4 e 5. Ok. Bom, aí no texto está feito com cores. Eu vou fazer só de preto aqui para fazer mais rápido, né? O fato é que para gerar o elemento, que está na linha I, coluna J, aqui eu vou utilizar a linha I e a coluna J dessa matriz aqui. Então, então eu destaquei a linha 3 e a coluna 2 aqui. Então, quando eu vou calcular o elemento da linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, são 4 linhas. Aqui tem 4 linhas e aqui tem 2 colunas. Então, essa matriz vai ter 4 linhas e 2 colunas. Então, vai ter essa quantidade de elementos aqui. Tá? Então, para calcular o elemento que está na linha 3 e na coluna 2, que é esse cara aqui, eu vou utilizar essas duas linhas aí, de azul e vermelho. Então, aquele elemento ali,
ele vai ser calculado assim, ó. Vou escrever só ele, por enquanto. Eu tenho 4 elementos aqui. 1, 2, 3, 4. O tamanho aqui é o tamanho da primeira matriz. A quantidade de linhas é a quantidade de linhas da primeira matriz. E a quantidade de colunas é a quantidade de colunas da segunda matriz. Como cada expressão dessa é grande, eu vou colocar bem espaçoso aqui. Então, aqui 1, 2, 3, 4. Então, esse elemento aqui ele é calculado da seguinte forma. Primeiro elemento da linha. Primeiro elemento da linha, que é 2, multiplicado pelo primeiro elemento da coluna, que também é 2, mais o segundo elemento da linha, que é 4, multiplicado pelo segundo elemento da coluna, que também é 4, mais o terceiro elemento da linha, que é 1. Eu fiz com a cor errada aqui. Vezes o terceiro elemento, que é 5. O segundo elemento é 4. Bom, então, aí você faz a conta, né? Quando eu falo para multiplicar linha vezes coluna, até agora não falei isso, né? Mas você vai pegar uma linha e multiplicar por uma coluna. Só que essa multiplicação de linha por coluna, ela... Eu posso falar disso, mas ainda não falei o que é multiplicar uma linha em uma coluna. O fato é que eu não posso falar que a multiplicação de matrizes é uma linha vezes uma coluna. Porque quando eu falo multiplicar uma linha vezes uma coluna, eu estou multiplicando duas matrizes. Então, você está pegando 2, 4, 1, que é uma linha, mas também é uma matriz, tá vendo? É uma matriz com uma linha só. E estou multiplicando por uma coluna, que é 2, 4, 5. É uma multiplicação de matriz. Então, não dá para eu falar que a multiplicação de matriz é uma linha vezes uma coluna. Tá? Depois que eu definir multiplicação de matrizes, aí eu posso voltar e falar que para obter um elemento, você multiplica uma linha por uma coluna. Né? Porque aí você já sabe multiplicar duas matrizes dessa forma. Nesse caso, só tem uma linha, só tem uma coluna. Então, só vai gerar um elemento, que é esse cara aqui. 2 vezes 2, mais 4 vezes 4, mais 1 vezes 5. Então, de fato, é uma linha vezes uma coluna, mas com matrizes, né? É aquela velha história que eu falei com vocês. Se você vai definir, por exemplo, conjunto, usando a palavra coleção, não dá para fazer, porque já porque é um sinônimo, né? Você tem que usar conceitos anteriores para definir os conceitos novos, né? Então, aqui acontece isso também. Mas é importante pensar assim. Então, você vai pegar os elementos de uma linha e multiplicar pelos elementos de uma coluna para obter o elemento aqui. Então, vou fazer a conta desse caso aqui. Isso vai dar uma matriz com 4 colunas, com 4 linhas, 2 colunas, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Aqui vai ficar, vamos fazer a continha, 2 vezes 2 vai dar 4, mais 16, mais 5. Aqui vai dar 20 e 5, 25. Então, esse cara deu 25, e aqui faltou calcular o elemento.
Bom, seria interessante vocês olhassem aí no texto para a gente tirar uma conclusão aqui. Bom, eu vou pegar as linhas dessa matriz, quer dizer, vamos por esse exemplo, eu só tenho um exemplo aqui, né? Eu tenho um elemento na linha 3, coluna 2. Para gerar o elemento na linha 3, coluna 2, aqui tem coluna 1, coluna 2. Linha 1, linha 2, linha 3. Gerar o elemento na linha 3, coluna 2, eu peguei a linha 3 da primeira matriz e a coluna 2 da segunda matriz. Então, por que essa matriz tem 4 por 2? Porque para as linhas aqui, eu vou gerar essas linhas usando as linhas da primeira matriz. Então, tem 1, 2, 3, 4. A mesma coisa vai acontecer aqui. 1, 2, 3, 4. E vou gerar as colunas usando essas colunas de cá. Então, ela vai ter exatamente 2 colunas. Ou seja, a gente começou com uma matriz, pensando nas dimensões, eu comecei com uma matriz 4 por 3. Multipliquei por uma matriz que tem 1, 2, 3 linhas. Tem 3 linhas e tem 1, 2 colunas. 2 colunas. Não dá para multiplicar se essa dimensão do meio, se essas duas dimensões do meio não forem iguais. Tá? Por quê? Porque eu preciso pegar a quantidade de elementos daqui e multiplicar pela quantidade de elementos daqui. Então, eu multipliquei 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3. Foram 3 elementos. Aqui tem 3 colunas, então a linha tem 3 elementos. Aqui tem 3 linhas, então a coluna tem 1, 2, 3 elementos. Então, eu consigo multiplicar porque esses dois são iguais. E o resultado vai dar uma matriz que tem 4 por 2. Ou seja, você cancela esses do meio e pega esses dois extremos aqui. Então, vai ser essa continha. Então, eu mudei o exemplo por causa disso, porque agora tem números diferentes. Se tivesse 3 e 3 aqui, ó, então, no final ia dar um 3. E aí, qual dos 3? É esse ou o outro? Então, eu coloquei 3 números diferentes, dimensão 2, 3 e 4, para a gente perceber isso aí. Ok? Todo mundo entendeu aí a multiplicação de matrizes, né? Pelo menos com números. Alguém tem pergunta? Todo mundo está falando sim, né? Então, tá bom. Se alguém quiser fazer pergunta, é a hora. Bom, agora a gente passa para a formalização dessa operação. Então, essa observação da dimensão, a gente vai escrever ela direitinho aqui. Então, a gente vai fazer a definição, que eu acho que eu fiz na aula passada, mas eu vou refazer aqui. Capítulo 2, que é de matrizes, operações, seção 2, e terceira definição, que acho que é a terceira operação. Esse texto talvez não esteja muito bom, e daí para frente tem uns textos aí que não estão redondinhos não, mas eu vou corrigindo aí com o tempo. Mas a expressão está certinha ali, ó. Então, o que a princípio eu teria que dizer onde é que está a matriz, nesse sentido que eu estou dizendo que não está muito bom. A matriz é uma matriz com dimensão M por P, com entradas reais. Mas, em vez de escrever lá no texto, eu vou escrever aqui embaixo. Então, a operação de multiplicação de matrizes, ela tem como domínio o quê? Ela vai considerar duas matrizes, uma com dimensão M por P, com entradas reais, e outra matriz com dimensão P por N,
com entradas reais. E o resultado é uma matriz. Então, a gente tem dimensão do meio igual, né? A gente tem essas duas dimensões iguais, tá vendo? Então, eu consigo multiplicar. E as dimensões extremas é que o resultado vai dar uma matriz com as dimensões extremas aqui. Então, vai dar uma matriz com dimensão n por n com entradas reais. N por N, entradas reais. Ora, como eu disse, eu vou tentar manter o M como o número de linhas e o N como o número de colunas. Aqui eu podia ter tentado fazer isso aqui, só que eu tenho 3 matrizes envolvidas, né? Eu tenho 3 dimensões. Não dá para deixar, não é interessante deixar nem aqui nem aqui. Então eu coloquei ela no final. Como essa daqui tem dimensão M por P, P por N, então, no final dá uma matriz com M e N. Bom, aqui é o cartesiano, então aqui você tem uma matriz nesse conjunto e uma matriz nesse conjunto, A e B, e a operação leva na matriz AB. Vamos escrever assim, A vezes B. Bom, até aí, assim como aconteceu com as outras operações, a gente não fez muita coisa. A gente só fez um desenho aí, dizendo onde é que é o domínio, né, da operação e o contradomínio. E aqui é uma notação, a gente não tem ainda essa expressão, ela não define a multiplicação. Então, eu preciso definir essa multiplicação. Então, essa matriz A vezes B, ela é dada por AB, elemento I, J, é definido por. Então, a gente vai ter que definir essa matriz, definir os elementos da matriz, né? Para dizer quem é essa matriz, eu preciso dizer quem é essa matriz. Então, eu estou dizendo aqui qual é a dimensão dela, e, além disso, eu estou dizendo como é que eu calculo os elementos dessa matriz. Então, os elementos são calculados assim. Vai ser uma soma, né? A gente viu aí no exemplo, vai ser uma soma. Aqui já tenho 2 variáveis, I e J, que estão representando a linha, o elemento da linha I, coluna J. Então, I é a linha e J é a coluna. E aí eu vou usar uma terceira variável para somar. K vai de 1. Quer dizer, a linha dessa matriz aqui, a linha da matriz A, ela tem P colunas. Então, para somar os elementos, eu vou ter quantas parcelas? Eu vou ter P parcelas. Então, essa variável vai de 1 até P. Eu vou ter P parcelas. E as parcelas são o quê? Os elementos de A vezes os elementos de B. Mas são os elementos de A que estão na linha I. Então, é A, linha I, e aí eu vou, né, contando os elementos. Então, a próxima variável aqui é o contador. K, vezes os elementos de B, da matriz B. O primeiro é o contador e o segundo é a coluna. Então, eu vou pegar os elementos da linha I, de A, e os elementos da coluna J, de B, e multiplicar. Então, a expressão é essa daqui. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais essa expressão aí para chegar nela de novo. Tá? Então, é isso aí. Isso define, né, a operação. Completamente define a operação. Você está dizendo onde é que você pega as matrizes, domínio, onde você obtém o produto, né, que é nesse espaço aqui, e está dizendo como que essa matriz é calculada, que é calculada dessa forma aqui. O elemento está na linha I, coluna J, vai ser dado por essa soma. Ok. Tá bom?
Vocês estão entendendo? Tem pergunta? Sim, não? Vou para frente, tá? Quer dizer, mesmo esquema, né, de sempre. Abre o áudio aí e pergunta se tiver dúvida, tá? Beleza? Ok. Então, tá. Perguntando que eu vou apagar para passar para frente, né? Bom, tem um desenho aí agora, né? Vou chamar assim, desenho de uma matriz, duas matrizes, que destacam as duas linhas aí. Tá feito de forma com cores diferentes ali, eu vou fazer tudo da mesma cor aqui. Então é o seguinte, AB é igual. Então a matriz A, a matriz genérica A, com as dimensões que a gente fixou aí, é a matriz A1, então eu vou botar o elemento minúsculo lá, A12, A1N, vou escrever duas linhas dessa matriz, duas linhas, não, vou escrever só uma, reticências, a linha I, coluna 1, a linha I, coluna 2, linha I, coluna N, isso vai até linha M, coluna 1, M2, M. A coluna aqui, na verdade, é P, tá? Coluna P, coluna P, coluna P. Primeira matriz tem M por P. Segunda matriz tem P por N. Então, aqui eu destaquei a linha I da matriz A. No texto aí está de azul, igual o exemplo, né? A segunda matriz, eu destaco uma coluna na segunda matriz. Então, mais uma matriz genérica, B1, B1, B, linha 1, coluna 2, até B, linha 1, coluna N. Aliás, aqui eu estou destacando uma coluna, coluna J. Então, vai ser B1, B1J, coluna J, e B1N, até a coluna N. Ok? Linha 2, B21, B2J, B2N. Reticências. B. Acho que aquilo ali está errado. Está vendo? Quantas linhas tem essa matriz? Ela tem P linhas. P linhas. P1. Está errado. Essa última linha no texto lá está errada. P1. B. PJ. E B. PN. Isso. Ok. Tá bom. Então, o resultado tem que dar uma matriz, vai cancelar essas do meio e vai ficar os extremos, M por N. Okay. Bom, então, mas o que eu quero dessas duas matrizes, esse desenho aí, é pegar essa linha, destacar essa linha da matriz genérica A e destacar essa coluna da matriz genérica B. Tá? E aí, escrever a expressão do elemento está na linha I, coluna J. Então, para obter o elemento que está na linha I, coluna J do produto, eu vou multiplicar
os elementos dessa linha com os elementos dessa coluna. Então, inicialmente eu escrevi lá C é A vezes B, e vou usar o elemento minúsculo para representar os elementos de C. Então, C e J. Então, C e J vai ser essa linha multiplicada por essa coluna, no sentido que você vai pegar o primeiro elemento ali, I1, e multiplicar por B, 1J, mais, pega o segundo elemento ali, AI2, vezes B2J, mais reticências, mais AIB. Então, aqui na escrita está certo, ó, AIP, BPJ, BPJ, tá vendo? Então, esse cara aqui está escrito errado ali na matriz. Foi copiado e colado, tá com uma linha M aqui, ó, mas é P. Bom, até... Então, vai acabar assim, ó, BPJ, que é esse cara aqui. Então, lá está escrito BMJ. Está errado, daqui a pouco eu corrijo. Então, essa é a expressão do elemento que está na linha I, coluna J, do produto. Tá? Uma coisa é você pegar e fazer a conta, né? Pega os números lá e faz a multiplicação. Outra coisa é entender essa expressão aí, de onde ela veio. Bom, a gente vai fazer essa expressão evoluir. Então, eu vou apagar essa primeira parte aqui e vou continuar evoluindo essa expressão aqui. Então, essa é a equação 2.2. E eu vou dar continuidade se vocês não tiverem perguntas. Ok? Posso passar para frente? Ok. Então, tá bom. Então, essa primeira expressão, ela veio daí, né? E a gente vai transformando essa expressão. Então, a próxima expressão que vai aparecer é uma compactação disso, tá? Que eu já escrevi lá na definição, mas ela ainda está usando as letras minúsculas. IJ é igual a somatória. Então, a nossa soma ela começa aqui, ó, com 1, né? 2 e vai até P. Então, a somatória ela vai começar com K de 1 até P. E os termos que eu vou somar são a linha I, né? A gente está pegando a linha I. Então, a variável que está sendo utilizada para contar é o K. E B, variável que está sendo utilizada para contar, que é a parte de dentro. A parte de dentro é a variável que conta. B e a linha, a coluna aqui que eu estou usando é a coluna J. Então, eu consegui compactar desse jeito. Mas ainda estou usando o C minúsculo, A minúsculo e B minúsculo. Isso aqui é a equação no texto aí, é a equação 2.3. É a próxima equação da sequência, né? Então, o que eu fiz aí foi só usar uma somatória para representar essa soma. Agora, o próximo passo, eu vou trocar a notação. Aonde tem A minúsculo, eu vou usar o A com colchete. Onde tem B minúsculo, eu vou usar o B com colchete. E onde tem o C minúsculo, eu vou usar o C com colchete. Só que o C, não sei se vocês se lembram, está escrito aí, o C é A vezes B. Então, em vez de usar o C minúsculo, eu vou usar o C maiúsculo com colchete, ou eu vou usar a B com colchete. Então, isso aqui eu quero me livrar disso. Ó. Quero eliminar essa equação aí. Então, eu vou usar essa. Então, nessa equação, eu vou trocar o A minúsculo, o B minúsculo e o C minúsculo. Então, a gente vai ficar com a seguinte equação.
AB. Quem é o elemento que está na linha I e coluna J? Está muito grande, deixa eu tentar compactar mais aqui. AB. Quem é o elemento que está na linha I, coluna J do produto AB? É somatória. Eu não fiz muita mudança aí. Onde tinha C, eu escrevi isso aqui. Onde tinha o C minúsculo, eu escrevi AB colchete. E o C minúsculo é o elemento da matriz C. A matriz C é o produto AB. Então, só troquei. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. A variável é a mesma. Os limites são os mesmos também, de 1 até P. E no lugar de A minúsculo, eu vou colocar A com colchete. Então, as variáveis são as mesmas. I, K. E no lugar do B minúsculo, eu vou colocar um B com colchete. Então, é K, J. Pronto, então chegamos na equação 2.4. Chegamos nessa equação aí, que é a definição, né? Na definição, eu estou usando essa expressão aí. Tá bom? Vou tirar os 2 pontos aqui, que a gente desenvolveu essa expressão aí. A partir dessa, nós chegamos nessa. E a última expressão, aí eu volto agora com... Essa aí era a primeira expressão. Eu tirei a primeira expressão por causa daquela questão que eu falei. Você ainda não sabe multiplicar matrizes. Então, agora a gente acabou de multiplicar matrizes. A gente já sabe multiplicar matrizes. Sabe que a expressão é essa, sabe de onde veio. Então, eu vou usar essa expressão aí agora. Agora eu posso falar de AB e J. Quem é AB e J? É a linha I da matriz vezes a coluna J da outra matriz. Em alguns momentos, essa notação ela vai ser importante para a gente. A gente vai utilizar até dentro de alguma demonstração aí. Não só a notação, mas algumas observações. Acho que tem até um teorema ali que fala isso, mas eu não fiz uma demonstração para ele ainda. Mas ele é um pouco óbvio, né? Então, a observação que eu vou fazer é o seguinte, olha, para você obter, só vou comentar aqui, depois a gente volta nisso, né? Para você obter uma linha do produto, para você obter uma linha, isso aí está como resultado, ó, AB. A linha I do produto, ela é a linha I de A multiplicado pela matriz toda. Tá? E tem um resultado análogo para colunas também. Esse resultado é um pouco óbvio, não precisa de uma demonstração, né? AB, coluna J, é igual a matriz A toda vezes a coluna J da matriz. Quer dizer, quando você olha para o produto, né? Eu quero olhar só para uma linha do produto. Como é que eu obtive os elementos daquela linha? Eu peguei a linha da primeira matriz e fui multiplicando pelas colunas. Então, se você pegar só a linha e multiplicar pela coluna toda, pela matriz toda, que é isso aqui, você gera a linha do produto. Mesma ideia para a coluna. Ok. Mas, enfim, a gente queria mesmo era chegar aqui, né? Então, essa aí está como equação 2.5, que é um resultado. Então, o elemento da linha I, coluna J, é de fato o produto da linha pela coluna, mas como produto de matrizes também. Isso aqui é uma multiplicação de duas matrizes. Isso aqui é uma matriz linha e isso aqui é uma matriz coluna. Então, tá
certinho aí, então. Bom, aí eu tenho agora um exemplo que esclarece bem as coisas em relação ao produto de matrizes. Bom, quando eu defini soma de matrizes, a primeira coisa que a gente fez foi comutatividade. A mais B é igual a B mais A. Quando eu defini o produto por escalar, eu não multiplicava duas matrizes, eu multiplicava um número vezes uma matriz. Então, não tinha uma comutatividade. Lembra, eu comentei isso aqui? Seria A vezes lambda. Isso não está definido e a gente não faz uso, né? Tem uma situação que eu mencionei, que é quando você tem lambda vezes A. Vamos botar duas variáveis aqui. Chamado de homogeneidade. Alfa vezes A. Alfa vezes A. É isso? Não. Pode ser o lambda mesmo. A vezes. Aqui é produto de matrizes. Lambda B. A vezes lambda B. Então, você poderia pensar, né, que tem uma expressão A vezes lambda. Isso aqui vai ser lambda multiplicado por AB. É o produto de matrizes. Mas também é lambda A vezes B. Tem um que vai demonstrar isso, né? Mas você não precisa dessa expressão aqui, não precisa definir, não está definido. O produto por escalar é pela esquerda, tá? O produto por escalar é pela esquerda. Não dá para falar de comutatividade aqui. Está multiplicando elementos de natureza diferente. Tá? Então, você nem define assim pela direita, você define só pela esquerda. Tá? Mas agora a gente tem elementos de mesma natureza. Então, com o produto de matrizes, a gente se questiona se A vezes B é igual a B vezes A. Então, esse exemplo aí, o próximo exemplo, o 23, ele discute essa questão. Será que A vezes B é sempre B vezes A? A resposta é não, né? Uma coisa que acontecia para números reais, 3 vezes 5 é igual a 5 vezes 3. Eu cheguei a comentar com vocês isso. Que 3 vezes o 5 é 5 mais 5 mais 5. E 5 vezes o 3, quer dizer, não precisa ir por aí, mas eu quis fazer assim para deixar claro que poderia ser coisas diferentes, né? Então, 5 vezes 3, 3 mais 3 mais 3, mais 3 e mais 3. O resultado dá o mesmo. Esse dá 15 e esse também dá 15. Mas é uma coincidência aí, é uma propriedade da operação que não precisava ser igual. Tá? Então, para números A e B, você tem esse resultado. Para matrizes, isso não acontece. Para produto de matrizes, isso não acontece. Para números, você tem esse resultado, e tem um outro conjunto também que tem esse resultado aí, que é o conjunto AB, CD é igual a CD vezes AB. Isso é o produto de números complexos. Também vale a comutatividade. E olha que o produto aqui ele é bem elaborado, né? E ainda vale a comutatividade.
Sim, ok. Então, eu estou no exemplo. Vou achar ele aqui. 2223. Bom, então, essa propriedade, ela vale para números reais, vale para complexos, né? Vale para a operação de soma de números, vale para a operação de soma de matrizes, mas ela vale para a multiplicação de matrizes. Então, o que a gente estava bem acostumado, né? A gente estava bem acostumado com A vezes B igual a B vezes A. E aí, A mais B é igual a B mais A. Então, isso aqui tem uns nomes até especiais aí, né? Uma expressão, a ordem das parcelas não altera a soma. Então, você tem a parcela 1, duas parcelas, você coloca numa ordem, aí soma, o resultado você chama de soma, aí você troca a ordem, soma, o resultado é soma das parcelas, mas a ordem das parcelas não altera a soma. Multiplicação, aí você troca, quando você tem uma multiplicação, os elementos que você está multiplicando se chama de fatores. E o resultado da multiplicação é o produto. Então, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, esse cara é igual a esse. Então, está acostumado com esse mundo, entendeu? E aí, eu te levei agora para um ambiente onde você... só um minutinho aqui que eu vou ter que atender essa ligação. Como é que eu faço para atender a ligação no meio da aula? Não vou atender. Deve ser a instalação do quadro. Tinha que atender. Bom, depois eu faço um intervalo, eu ligo de volta. 10h46. Para eu finalizar esse exemplo. Então, você está acostumado com esse ambiente aí, né? Você sabe que você pode pisar, que é terra firme. Eu estou te levando para um outro ambiente onde isso não vale mais. Então, você estava aqui, ó. Seu mundo era aqui, né? A vezes B é igual a B vezes A. E aí eu peguei e trouxe vocês para cá. Gente, aqui, A vezes B não é mais B vezes A. Aqui, as regras mudaram, entendeu? Então, aí, vamos ver por que isso acontece, né? Então, aí esse exemplo, ele dá várias situações. Então, eu vou pegar aqui, ó, exemplo 2223. 2223. Esse exemplo, eu vou falar assim de uma forma mais rápida aqui. Eu vou fazer o intervalo e vou ligar lá para o número. Retornou aí, ligou aí. Esse exemplo, o que ele tem? Ó, você tem uma matriz com 2 linhas por 3 colunas. E aí você multiplica por uma matriz que tem 2 linhas. Aliás, você multiplica não, você pensa em multiplicar. 2 linhas e 4 colunas. Então, você tem peraí. Esse exemplo está errado. Esse exemplo está errado. Está falando ali que você não pode multiplicar nem A por B, nem B por A. Não é verdade. Acho que tem uma ordem
Não pode mesmo. Não pode mesmo. Porque tá certo lá, então. Ó, as dimensões do meio, quando você tenta multiplicar A vezes B, não dá para multiplicar, que esses dois números são diferentes. Quando você troca a ordem, mesmo que tenha um 2 no 2, quando você troca a ordem, aí os elementos do meio vão ser os dos extremos aqui, ó. E também não dá, não é igual, então não dá para multiplicar, nem A por B, nem B por A. Tá? Na letra B, você tem o quê? 2 por 2, então tem 2 por 2 e 2 por 3. 2 por 3. Então, você consegue multiplicar A vezes B. Ó. Então, você consegue multiplicar. Mas quando você vai tentar multiplicar B por A, então você vai ter elementos diferentes. Então, não dá para multiplicar. Então, AB existe. Então, existe AB. Mas não existe BA. Aqui nesse exemplo, não existe AB e não existe BA. Tá? Você não consegue fazer nenhuma das duas. Nesse exemplo, você consegue multiplicar AB e BA. Você consegue multiplicar AB, mas não consegue multiplicar BA. Então, nem existe uma delas. No exemplo C, eu consigo multiplicar as duas. Então, eu estou com uma matriz 2 por 3 e uma matriz 3 por 2. Então, você consegue multiplicar A e B e também consegue multiplicar B e A. Só que quando você multiplicar A e B, você vai obter uma matriz 2 por 2. Então, essa aqui é AB. Quando você multiplica BA, você vai obter uma matriz 3 por 3. Então, você consegue multiplicar A e B e consegue multiplicar BA, mas você obtém matriz de dimensão diferente. Mesmo que os números fossem iguais na parte que é comum, você ainda teria matriz diferente porque as dimensões são diferentes, né? Ok? Foi na letra C. Na letra D, a gente tem matrizes. Então, você tem um exemplo ali prático, você faz a conta e você vai ver. Então, a matriz é 2 por 2 e a outra também é 2 por 2. Só que na hora que você multiplica AB e multiplica BA, elas têm a mesma dimensão, mas elas são diferentes. Tá? E a letra E realiza uma situação onde AB é igual a BA. Então, tudo é possível, tá vendo? Então, todas as situações são possíveis. Tem uma aqui que eu falo assim, ó, AB é possível, cadê? Aqui, AB é possível, mas BA não é possível. Se você trocar a ordem dessas matrizes, chamar A de B e B de A, então você tem a situação contrária também. Você tem, não existe AB e existe BA. Então também é possível, tá vendo? É só trocar as matrizes. A matriz você estava chamando de A, você chama de B. E aí você está chamando de B, você chama de A. Então, isso aí dá uma boa ideia aí das coisas que podem acontecer com matrizes, né? Então, já falha uma das operações que a gente tinha para números, uma das propriedades da operação que a gente tinha para números falha, não vale para matrizes, né? Depois tem outras ali que eu vou destacar, mas a gente já saiu daquele mundo que vocês estavam lá, que valia a comutatividade, tá bom? Pessoal, então deixa eu fazer um intervalinho aí, vou até interromper a gravação ali, e vou ligar para ver o que é, tá ok? Até daqui a pouco.